mesma Idade Média, a chamada Idade das Trevas. Meu nome é Isabela Fernanda e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Antes de tudo, a gente precisa entender que a Idade Média ele foi um período que se estendeu desde a queda do Império Romano. Se por acaso você não viu o vídeo do Império Romano, eu lancei no canal aqui, acho que 2 semanas atrás. Na verdade, hoje é o dia que eu tô gravando, faz 1 semana, mas quando você estiver assistindo vai fazer 2. Então, se você não assistiu, está bem aqui nos cards. Ela se estendeu desse período da queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla pelos turcos. E Constantinopla, como todo mundo deve saber, era uma cidade estratégica. Ela era uma cidade que estava em um lugar estratégico e era uma cidade protegida por grandes muralhas. E aí era uma cidade bastante disputada. Tem até uma série na Netflix chamada Ascensão do Império Otomano, eu acho que é essa. Eu vou colocar aqui a foto. E aí o que acontece é que a queda de Constantinopla, porque os turcos otomanos tomaram essa cidade aí. E por que a Idade Média é chamada de Idade Média? Idade Média, ela é chamada de Idade Média porque é uma passagem entre a Idade Moderna, que veio depois da Idade Média, e a Idade Antiga. Então, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. Então, a Idade Média não é nenhum nem outro, nem Idade Moderna, nem Idade Antiga. É tipo uma passagem. Só que vale a gente lembrar que toda a época da história querendo ou não, é uma passagem. A Idade Antiga, por exemplo, ela foi uma passagem para a Idade Média. E a Idade Moderna, que é depois da Idade Média, ela foi uma passagem para a Idade Contemporânea, que no caso é a idade que estamos vivendo hoje. E a nossa idade aqui, ela é uma passagem para uma idade que vai vir aí no futuro. Então a gente está sempre em passagem, e não é só porque a Idade Média é passagem, né? Porque todas as idades são passagens. Acho que deu para entender isso. Nessa época, não só nessa época, mas acho que grande parte da história, falando assim, o que importava era a quantidade de dinheiro que você tinha. Quer dizer, a quantidade não. O que importava era a quantidade de terra que você tinha. Então, terra foi sempre superior ao dinheiro em várias épocas da história, não só na Idade Média, mas principalmente na Idade Média. Então, se você falava que você tinha, eu tenho tantos hectares de terra, e aí não interessava quanto dinheiro a outra pessoa tinha, porque você tem bastante terra. E é isso que interessava. Então, e também a cidade, ela também é conhecida pelo Renascimento. Ela é uma idade onde começou a surgir as ideias renascentistas de pessoas que se consideravam inovadoras. E resumidamente aqui, o Renascimento, pelo que eu lembre, porque eu não coloquei no roteiro, porque eu faço um roteiro, né, gente? Não esqueço de falar as coisas. Eu não coloquei no roteiro pra falar de Renascimento, mas agora eu vou falar de Renascimento. A Renascimento era uma coisa assim que eles consideram bastante a individualidade, eu diria, de cada pessoa, não as colocando inferior, tipo, porque, por exemplo, você ser matemático ou você ser pintor. Cada um tinha sua individualidade e nem por isso um era inferior ao outro. E também na idade do Renascimento, também no Renascimento, eles estavam colocando a ciência no mesmo nível da religião, porque antes a religião, a cristã, ela era superior e agora a ciência estava se igualando a ela. Então o Renascimento é uma idade de novas ideias, novos estilos de pintura, como a gente vê muito em artes, novos estilos de pensamentos, até porque está na palavra renascer, renascimento. Agora vamos entender a Idade Média em si, né? Porque eu falei de Renascimento, falei de Idade Moderna, e Idade Contemporânea, Idade Antiga, e não falamos da Idade Média. A Idade Média, ela é dividida em 2 partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média foi onde se formaram os feudos. E os feudos, eles eram tipo os reinos lá, e aí tinham os muros assim, e aí tinha dentro. Eu vou colocar uma imagem aqui para entender. Foi a idade que se formaram os feudos, e também foi a idade onde teve a relação de suzerania e vassalagem. E o que era a relação de suzerania e vassalagem? Os suzeranos, eles eram mais ricos, tipo grandes nobres assim, mais ricos, e aí eles davam terra para os vassalos. Em troca disso, os vassalos, aqueles que recebiam a terra, sempre que os suzeranos precisavam, os vassalos deviam um trabalho lá, um serviço militar para os suzeranos. Já na Baixa Idade Média, houve o surgimento de novas ideias, novas práticas, onde também houve
decaimento dos feudos. E aí, a grande pergunta do vídeo: por que a Idade Média? Será que ela é mesmo a Idade das Trevas? Vamos entender. Até agora eu não falei grande coisa, né, do porquê essa idade é a Idade das Trevas. Então vamos lá e vamos entender mais a fundo. A Idade Média ela sempre foi conhecida como uma época, pelo menos até agora, e pela maioria das pessoas é conhecida como uma época que atrasa. Como uma época de atraso, porque, por exemplo, na Idade Antiga tava tudo correndo bem, aí depois a Idade Média tá indo meio, tropeçando, aí depois a Idade Contemporânea, moderna, quer dizer, também tá tudo correndo bem. E a grande questão, a Idade Média não atrasa. E além disso, também, além de ser conhecida a pobre Idade Média como uma idade que atrasa, ela também foi uma idade de grandes doenças, como a peste, como o sarampo, a tuberculose, a peste bubônica e a lepra. Pareceu comercial de televisão. Enfim, ela também foi, e também isso dava devido à grande falta de higiene que tinha, não só na Europa, mas eu acredito, principalmente na Europa, porque é engraçado, porque tudo a gente acha, é muito eurocentrismo na história. Pelo menos até hoje eu só aprendi as coisas de história normalmente na visão dos europeus. E aqui não vai ser diferente, nesse vídeo não vai ser diferente, a gente tá falando da Europa. E a Europa, né, na Idade Média, pelo menos, ela era costumeira essas doenças. Só que a Idade Média também foi uma idade impregnada pela cultura religiosa, pela religião. Então tudo pra eles era religião, tudo pra eles era religião. É por isso também que tem o Renascimento lá, querendo colocar a ciência no mesmo coisa lá da religião, porque tudo era religião. E isso podia ser negativo, podia ser muito negativo quando um lado só, que é o caso da religião, atua extremamente forte em um determinado período. E isso foi uma coisa negativa, querendo ou não, da Idade Média. Porém, contudo, todavia, a Idade Média também foi uma idade de grandes avanços, tantos avanços na arquitetura, na filosofia e também a Idade Média foi o período das universidades. Sim, as universidades. Se você estuda em uma universidade, é graças à Idade Média. É graças à Idade Média. Na verdade é graças a você também, mas é graças a Idade Média. Enfim, se você vai almoçar todo dia e tem o garfo lá na sua mesa, é graças ao dinheiro dos seus pais que pagaram o garfo, mas também é graças à Idade Média, que lá que surgiram os garfos. E se você hoje teve aula online ou presencial, porque eu não sei que tempo você vai estar assistindo isso, se você aprendeu sobre a ideia de Estado e Nação, também foi graças à Idade Média, que foi principalmente a era em que esses pontos aí de ideia de Estado e essas coisas, e nação, e se houve a ascensão dessas coisas. E a economia da Idade Média ela era centralizada especialmente na agricultura. A agricultura é essa que acontecia nos feudos. Só que aí a partir do século X as pessoas que não se encaixavam nos feudos, elas começaram a morar fora deles. E aí que tem um termo muito importante. Você sabe a palavra vilão? Isso mesmo, a palavra vilão, quando você está assistindo um filme tem um vilão. Esse vilão, ele surgiu na Idade Média, mas por que ele tinha esse nome? Vilão tem o nome das pessoas que não viviam em feudos e tinham que morar em vilas fora dele. E aí vem o nome, vilão, vila, né? Vilão vem de vila, e aí essas pessoas eram as vilões, porque elas moravam em vilas. Gente, aquela câmera lá, ela deu problema, aquela câmera lá de qualidade excelente que eu estava usando, ela deu problema. E aí agora eu vou ter que gravar aqui sem o chroma key. Quer dizer, vocês nunca vão saber se eu tô sem o chroma key, por causa que eu posso muito bem. Isso aqui no meu fundo pode ser muito bem um chroma key. Mas dá pra ver que não é. Mas enfim, eu vou continuar de onde que eu parei. A Idade Moderna, que foi a idade que se sucedeu à Idade, a Idade Média, depois a Idade Moderna, ela foi consequência direta da Idade Média. É lógico, até porque se não tivesse a Idade Média, não teria tido a Idade Moderna. A Idade Média foi também uma época onde teve muitas conquistas, como o renascimento comercial da Europa, obtido principalmente nas cruzadas. Se por acaso você não viu ainda o vídeo de cruzadas, ele também vai estar aqui em cima nos cards para que você possa ver. Então agora, finalizando, a Idade Média, ela em geral foi a formação de uma sociedade moderna. Porque a gente sempre fala a Idade Média, a Idade das Doenças, mas a gente esquece que a Idade Média ela formou várias e várias coisas, ela trouxe várias e várias inovações para a Idade Moderna, que foi a idade que se sucedeu. E querendo ou não, se você tá aqui hoje, se você tá aqui usando os aparelhos que você tá usando, se você tá usando o celular, tudo que você estiver usando hoje, com certeza é consequência não só da Idade Média, mas de todas as idades. Então, assim como a Idade Moderna, a Idade Antiga, a Idade Contemporânea, a Idade Média também teve os seus prós e contras.
e não necessariamente os contras foram maiores que os prós, só que parece que é isso que as pessoas exaltam. As pessoas exaltam mais os prós da Idade Média do que, quer dizer, mais os contras da Idade Média do que os prós. E aí por isso também que ela é conhecida como a Idade das Trevas. Até o próximo vídeo.